Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo daí. Terceiro dia de Copa, dia das zebras e dia aí de goleada, né? Vocês podem ouvir algum barulho aí de chuva, né? Porque infelizmente eu tô em São Paulo, não tô no Catar, né? Mas tem muita gente lá que tá no Catar que deveria estar em São Paulo, né? Alguns comentaristas aí, alguns jornalistas, enfim, né? Começar a passar um recadinho aí, né? Esse trabalho aí que eu tô fazendo é uma coisa que eu queria muito fazer já há um tempo. E eu sou muito grato pela minha profissão. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu tenho muita certeza do que eu escolhi, principalmente em falar de futebol, né? A gente que curte tanto futebol, acredito que todo mundo que está aqui curte. Então, sou muito grato à minha profissão e eu nunca vou deixar ninguém desmerecer a minha profissão, né? O meu talento, se é que eu tenho, vocês que dizem aí, em fazer isso, né? É um recadinho aí porque às vezes o fato de ser jornalista é muito difícil, né? Eu tava vendo uma pesquisa aí que diz que 87% das pessoas que fazem jornalismo se arrependem, né, do curso, e realmente é difícil. Você vê aí o que a gente vê na televisão, as pessoas sendo enviadas pro Catar, né, as pessoas que vão, enfim, que comentam a Copa, e às vezes a gente aqui que tenta fazer um trabalho legal, sério, legal, divertido, né, que não precisa ser chato, tem que ser divertido, acaba, né, apanhando, né, inclusive apanhando até demais de quem a gente não espera, mas enfim. Vamos lá, vamos falar de Copa do Mundo, que é o que interessa, não é mesmo? Estamos aqui para falar de Copa, e hoje um dia aí gordo, né, com 4 jogos, mas assim, vou ser bem sincero, o jogo das 7 da manhã da Argentina é muito difícil para eu acompanhar, né, trabalho, enfim, mas eu pude acompanhar um pouco do jogo da Argentina, né, e vamos zoar, né, o que vai fazer? Vamos zoar os hermanos aí. Mas uma coisa certa, né, que eu percebi no jogo da Argentina, não vou aqui falar de tática, porque eu não pude analisar, mas uma coisa é certa, né, a vontade que eu vi hoje nos jogos, né, tanto, depois eu vou falar sobre o jogo da Tunísia, né, mas especificamente esse jogo da Arábia Saudita, cara, os caras dando a vida em campo, né. Você percebe que a Argentina, eu não vou falar salto alto, porque salto alto eu acho que não existe, às vezes, ainda mais em Copa do Mundo, porque eu acho que Copa do Mundo todo mundo entra diferente, né, uma outra pegada. Mas, assim, talvez a parte física tenha pesado um pouco, né? Os atletas da Arábia Saudita, assim, mordendo e correndo muito até dar-lhe lá acréscimo que o juiz deu. Então isso acho que foi uma grande vantagem, né? Porque, assim, se você pegar em bola, né, a Arábia Saudita não existe, né? A Argentina é muito superior, muito superior, assim, universos de diferença, né? A Arábia Saudita, aí, na minha opinião, disputa com o Catar pau a pau para ver quem é a pior seleção da Copa. Mas a Arábia Saudita tem alguns nomes que são legais de se acompanhar. O primeiro é o Yasser Al-Sharani, né? O lateral esquerdo, ele até foi substituído depois de uma trombada lá com o goleiro. É um bom jogador. Mas o principal nome, sem dúvida nenhuma, é o Salem Al-Dawsari, difícil falar o nome dele, mas é o camisa 10 que fez aquele golaço, segundo gol, né? Quem é torcedor do Flamengo ou quem gosta de futebol sabe da presença do Al-Dawsari aí, já veio há muito tempo indo muito bem lá no Al Hilal, né? Lá o time da Arábia Saudita. É um bom jogador, um bom ponta, né? Ele fez aquele golaço, né? Um gol assim muito bonito mesmo. Né? Comemorou lá Rony Rústico, né? Porque camisa verde virada só pode ser o Palmeiras, né? Que eu vi em campo. Mas, assim, de zoeira mesmo, a Argentina agora vai ter um trabalho bem difícil. Bem difícil mesmo, porque assim, o próximo jogo, né, contra o México, a gente sabe como é a seleção mexicana, né? Apesar que eu vou falar sobre o jogo do México, mas a gente sabe como é. A seleção do México e da Polônia, que são os próximos adversários da Argentina, são seleções difíceis, são chatas, né? Naquilo que se propõe são chatas, são seleções chatas. E a Argentina vai ter que vencer os 2 jogos, né? Ponto. Né? A não ser que aconteça aí um milagre, como aconteceu em 2018, que a Argentina só passou por milagres, né? De passar com 4 pontos, o que é difícil, mas enfim, precisa vencer os 2 jogos para se classificar sem depender de ninguém, só de si próprio, tem que vencer os 2 jogos. E é difícil, né? É muito difícil, ninguém aqui, todo mundo zoa aqui a Argentina, mas ninguém espera a Argentina perder da Arábia Saudita, ninguém espera nenhum dos 3 do grupo perder da Arábia Saudita, mas agora cria um clima
complicado no grupo, porque até falando do próximo jogo, o México empatou com a Polônia 0-0, vão ser finais atrás de finais. Primeiro, México e a Argentina. A Argentina precisa vencer, se perder, tá eliminada. Não é que ela tem chance, ela está eliminada, ela tá eliminada da Copa. E o México, que poderia ter vencido, né? Vou até falar do jogo agora, vai ter que também buscar correr atrás desse resultado que perdeu, porque na minha opinião perdeu. A Polônia perdeu o pênalti, mas quem perdeu o jogo foi o México, no meu ponto de vista. Um jogo feio, foi um jogo feio o jogo do México, México e Polônia. Um jogo chato, muito truncado. A seleção polonesa é uma seleção muito pesada, né? Muito típico daquela área da Europa, né? Aquela Europa central, um pouco mais ali a nordeste, né, da Europa. Polônia, enfim, aquelas seleções ali, República Tcheca, são seleções muito pesadas, né? Que jogam, né, um futebol mais bruto, né, digamos assim. Você pega pela própria seleção polonesa, né? São poucos caras assim de velocidade, de drible. São jogadores mais pesados, mais brutos, mais de combatividade, né? O próprio Krychowiak, o meio-campista aí, que jogou pelo PSG aí, é o maestro aí do meio-campo. Também é um cara bem pesado, a trinca de defesa é pesada. E aí tem que tentar fazer de tudo para lançar a bola para os seus atacantes, né? Que são aí os dois caras diferenciais do time, que é o Zielinski, né, atleta do meu Napoli aí, né, vem fazendo uma grande temporada, e pro melhor do mundo aí, o último melhor do mundo, né, o Lewandowski, né, é isso que tenta a seleção polonesa e já vem assim há um tempo, né. A gente acompanhou aí na última Euro, onde a Polônia decepcionou, né, inclusive até na última edição da UEFA Nations também decepcionou. O jogo é esse, é lançar a bola pro nosso amigo Lewandowski tentar fazer algo lá na frente, e deu certo, né, inclusive o pênalti saiu de um lance desse, né? Uma bola lançada pro Lewandowski, ele entrou na área, sofreu o pênalti. Eu acho o pênalti duvidoso, né? Muita gente acha que foi puxado, enfim, eu acho que esse tipo de lance é muito variável, né? A gente viu um lance parecido aqui na Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, né? Um lance que, óbvio, eu acho que o lance do cara do México é muito mais pênalti, né? Entre aspas, assim, mas é duvidoso ainda, na minha concepção. E o Lewandowski perdeu, parou no Ochoa, né? Não tem mais o que falar, ponto. Guilherme Ochoa aí, de novo, salvando aí, né? Eu vou dar uma posição polêmica aqui. O Ochoa, pra mim, ele tá no top 3 goleiros na história da Copa. Né? História da Copa, tô falando goleiro do mundo, né? História da Copa. Porque, assim, ele tá participando da sua quinta Copa, o que por si só já é algo surreal, né? 10, 14, 18, 22, são 4, 2006, não sei se ele participou, acho que são 4 Copas, né? 2006 eu não sei, eu sei que 2010 ele era banco, enfim. 14, 18 e 22 já tá saindo como herói, né? 14 a gente lembra muito bem, né? Contra o Brasil, contra a Croácia, salvou tudo contra a Holanda nas oitavas. Em 2018 salvou tudo contra a Alemanha, salvou tudo contra... depois contra o Brasil foi muito bem também, apesar da eliminação. E esse ano já começa pegando um pênalti simplesmente do Lewandowski, né? E dá aí um ponto para sua seleção, né? Porque provavelmente aquele gol seria o único do jogo. Mas por que eu falei que o México talvez deixou de ganhar, né? E a Polônia tem que comemorar, talvez. Porque o México jogou melhor, né? Apesar de ser um jogo truncado, o México foi melhor. É uma equipe melhor, uma equipe mais rápida, né? De troca de passes, né? Até a escola do Tata Martino é assim, né? A gente viu isso quando ele era técnico lá do Barcelona, da seleção da Argentina. Uma equipe de troca de passes, né? Principalmente pela direita com o Lozano, que é um ponta muito bom, muito agudo, e pela esquerda com o Veiga, né? O Veiga que chorou no hino, né, e tudo mais. Não é Veiga, tá? Palmeirenses, é o Veiga. Era um questionamento, né? Porque quem deveria estar lá pelo que a crítica falava era o Carlos Vela, né? Que não foi convocado, não foi lembrado, né? Fez boas temporadas aí pelo Los Angeles, lá na MLS. E o Chicharito, né? Que não foi convocado aí por questões internas da seleção, né? Questões polêmicas aí, causou um mal-estar lá na seleção, enfim. Mas mesmo assim tem uma boa geração mexicana, né? Uma geração que mescla aí jovens jogadores com jogadores experientes, né? Você tem aí o próprio Ochoa, o Guardado, né? O zagueirão Héctor Moreno, que são jogadores experientes, e a juventude aí, né? No caso do Edson Álvares, volante, o Jorge Sánchez, né? E o próprio Lozano, né? Que não é mais tão jovenzinho, mas ainda conta aí com a juventude a seu favor, né, nas correrias. Então o México teve mais chances, pressionou mais, perdeu algumas oportunidades melhores de gol do que a Polônia, né? O Ochoa, tirando o pênalti, não fez nenhuma defesa. Já o Szczesny, a gente viu fazendo várias defesas, né? Defesas assim, também não foi
lá aquelas coisas, mas teve mais oportunidades, né? Sem dúvida nenhuma. Então é um empate que tem que ser muito mais comemorado pela Polônia, né, do que pelo México. Acho que o México poderia ter vencido o jogo e até entrado nesse grupo com uma situação muito melhor para jogar contra a Argentina, podendo até perder para ficar um pouco mais tranquilo, digamos assim. Esse é o grupo da Argentina, não vou lembrar se é o D, se é o, enfim, o grupo da Argentina. E quais que são as minhas análises aí, né, pro grupo. Eu acho que a Arábia Saudita fez a sua graça, né, mas já volta lá pro que ela realmente é. Acho muito difícil que ela vai conseguir arrancar vitórias como arrancou, mas é claro, é futebol, né, posso estar aqui falando qualquer besteira. Mas eu acho muito difícil, eu acho muito mais provável que México e Polônia vençam a Arábia Saudita. E aí quem vai se complicar vai ser a Argentina, que perdeu ponto para, teoricamente, saco de pancada. Então vai ter que tirar ponto das seleções mais chatas, né? México e Polônia. Eu vejo a Argentina passando ainda. E aí para a segunda vaga eu acho que o México está um pouco na frente ainda, né? Tanto da Arábia, que agora está na frente, do que da própria Polônia. Acho que o México mais capacidade de passar, né, nesse grupo. Vai depender muito do jogo contra a Argentina. Porque dependendo do resultado, caso a Argentina já esteja eliminada, né? Aí são outros 500, né? Então depende muito aí desse panorama do grupo. Mas por enquanto eu vejo dessa forma. E vamos falar do outro grupo, o grupo da França. A França que entrou em campo aí com um tabu nas costas, né? Atual campeã europeia desde 2002, sempre perdia ou não ganhava na primeira rodada e é eliminada na fase de grupos, né? Aconteceu com a própria França em 2002, quando perdeu para Senegal e caiu na fase de grupos. A Itália em 2010, quando empatou com o Paraguai e foi eliminada na fase de grupos. A Espanha em 2014, que tomou 5 da Holanda e caiu na fase de grupos. E a Alemanha na última Copa, que perdeu para o México e acabou caindo na fase de grupos também. Então já tinha esse tabu em cima. E a França com os seus desfalques, né? A gente já vinha falando aí, né? Há quanto tempo, né? Dos desfalques da França, Benzema, Kanté, Pogba, Kimpembe, são faltas aí representativas, né? São titulares da equipe. Mas a gente não pode negar, é uma geração muito abençoada francesa, né? Muitos bons jogadores e jovens, né? Que tem tudo aí para um ciclo até maior, né? Pensando até em 2026 também. Né? Tanto que hoje começou jogando aí jogadores que não estavam nem na outra Copa, né? Como é o caso dos dois zagueiros, o Konaté e o Upamecano, que são jovens. O Tchouaméni, né? Que dispensa comentários, né? Revelação aí do Real Madrid, substituto do Casemiro. Enfim, e aí a estrela do Kylian Mbappé, né? Que não tem como, a gente não pode não falar do Mbappé. Você pode achar ele arrogante, enfim, o que você quiser, mas uma coisa é fato, ele é craque, né? E no jogo de hoje, até a escolha do Didier Deschamps foi meio estranha, né? De colocar o Rabiot começando o jogo, né? Eu imaginava uma presença do Camavinga, eu não sei como ele estava, né? Ele se machucou no último treino, não sei se ele estava ainda 100% ou não. Mas o Rabiot entrou e deu conta do recado, né? Já logo no começo do jogo a Austrália sai na frente, né, no cruzamento e o gol, né? E aí entra aquela questão. O Lucas Hernandes se machuca, o seu irmão Theo entra e para mim é o nome do jogo, né? Não é Mbappé, não é Giroud, não é Tchouaméni, é Theo Hernandes. Escreve esse nome aí. Theo Hernandes é um lateral que por onde passou teve sempre muita dificuldade, né? Tanto no Real Madrid. Hoje ele é titular absoluto e capitão do Milan, né? E vem fazendo uma temporada muito boa pelo Milan, muito boa mesmo, titular, capitão, como eu falei. É o melhor lateral esquerdo do futebol italiano, né, nesse momento. Ele entrou para substituir o seu irmão que se lesionou na hora do gol da Austrália e mudou o jogo. Por quê? O Theo Hernandes, ele é um jogador, ele não é um lateral fixo, digamos assim. Ele é quase como um ponta, né? Ele se apresenta forte lá na frente. Você pode ver que até se você pegar lances do jogo, ele deu mais liberdade pro Mbappé, que estava caindo pela ponta esquerda, ele começou a cair pelo meio para municiar o Giroud, o Griezmann que apareciam, e o Theo Hernandes como uma flecha. Enquanto você via do outro lado, já o outro lateral, o Pavard, mais recuado, né? Que era mais ou menos o que o Lucas Hernandes é. Você pode pegar, o Lucas Hernandes até no Bayern de Munique joga de zagueiro, né? Então você vê como o Theo mudou o jogo. Porque a partir daí, numa pressão do lado esquerdo do ataque, né? O Rabiot pressionou, o Mbappé deu um toque de gênio, o Rabiot cruzou e o Giroud fez o gol da virada, né? Mas antes teve o gol de cabeça ainda, tinha até esquecido o gol do Rabiot. E o destaque, além do Theo Hernandes, é a defesa da Austrália bizonha, né? Em lances aéreos, né? A França ganhou todos. O Rabiot ganhou de cabeça, o Giroud fez gol de cabeça, o Mbappé, que não é lá o melhor cabeceador, fez gol de cabeça. Então, depois do gol da
da França de empate. A Austrália sentiu o gol, né? Tava jogando bem até sair o gol, tocando bem a bola, trabalhando, mas depois tomou o gol de empate. Logo na sequência toma uma virada da maneira que foi, numa falha do seu jogador, né? Toma uma virada para campeã do mundo, com jogadores de peso. Pô, sente, né? Sentiu, a Austrália não fez mais nada, inexistiu no jogo. E a França dominou a partir daí, 4-1, 2 gols do Giroud. Quem precisa de Benzema quando tem Olivier Giroud, não é mesmo? Foi lá, resolveu 2 gols. Mbappé fez o dele também. E o meu ponto negativo do jogo é pro Dembélé. Dembélé, nunca fui fã dele, acho ele um jogador bem limitado. É um jogador assim que... Assim, eu, sinceramente, ele pode calar minha boca, mas eu não consigo ver nele um cara que enche meus olhos. Pô, o Dembélé é top. Inclusive, quando ele saiu para entrar o Coman, eu acho o Coman muito mais jogador que ele, muito mais completo, né? Porque tem aquela questão, o Dembélé é ambidestro, mas, pô, nenhuma perna é boa, então. Porque todas as jogadas ele cortava pro meio, não sabia o que fazer, tocava para trás, ou tentava cruzar, né? Até cruzando ele teve até uma certa fase boa, mas foi só um jogador, para mim, bem limitado. Mas enfim, tá aí na seleção, titular, e quem sou eu para contestar técnico campeão do mundo, não é mesmo? E esse grupo também tem uma situação adversa, porque a zebra também passeou, né, no jogo da Tunísia e Dinamarca. Dinamarca, obviamente, não entra para ser campeã, você não vai falar Dinamarca é campeã, mas é uma seleção que entra para surpreender, né? Já surpreendeu aí nas últimas Euros, né? Na última Euro foi semifinalista, na última Copa chegou nas quartas de final, né? Perdeu aí para a Croácia, que acabou sendo finalista. Então você vê que é uma seleção que vem crescendo, jogadores experientes já na sua seleção. O Eriksen indo aí para sua, se não me engano, terceira Copa, né? Ele perdeu 2014, que a Dinamarca não se classificou, mas enfim, terceira Copa. Você tem jogadores que já disputaram Euros e Copas anteriores, o Poulsen, o zagueiro Kjaer, o Christensen, o próprio Schmeichel, o goleiro, uma boa seleção. Que joga naquele esquema que ficou aí marcante, né, na última Euro, né? O 3-5-2. Um 3-5-2 forte, né? Só que ele enfrentou um 3-5-2 também da seleção tunisiana. E aí espelhou, dificultou, o jogo ficou truncado. Mas o meu detalhe aí, que eu até falei da questão da Arábia, foi a força de vontade da seleção da Tunísia, né? Dando carrinho, vibrando para a torcida em peso, apoiando. E a Dinamarca teve dificuldades, né? É um jogo bem igual mesmo. As duas seleções tiveram lá suas oportunidades. A Dinamarca até chegou um pouco mais perto de fazer o gol, num lance em que o Cornelius entrou aí, né, sem goleiro, acabou cabeceando na trave. Mas é um jogo bem igual. E esse resultado dificulta bastante a vida da Dinamarca. Que o próximo jogo, né, é contra a França. A França que acabou de enfiar um 4-1 na Austrália. Então já fica aquela questão. Se perder para a França, o que, né, teoricamente é o que acontece, né? Exceto que esse ano elas jogaram 2 vezes e a Dinamarca ganhou as 2, né? Tanto na Dinamarca quanto na França. Mas já complica a sua situação. Vai ter que entrar contra a Austrália dando a vida, né? Então foi uma situação bem delicada. Já para a Tunísia, que já não tem muitas ambições, já fica com o olho aberto. Porque, né, pode pintar aí uma chance. Por quê? O próximo jogo é contra a Austrália. A Austrália vai ter que sair. Porque se a Austrália quiser almejar alguma coisa, vai ter que ganhar da Tunísia bem. Porque tem um saldo -3, né? Então precisa ganhar bem. Então a seleção tunisiana, se demonstrar o que mostrou no jogo contra a Dinamarca, que é mais forte que a Austrália, tem tudo aí para, se quiser, dá para vencer e dificultar cada vez mais a situação da seleção do Eriksen aí, que vai ter que vencer a França. Então, uma situação complicada que a Dinamarca se meteu aí, né? Mas, claro, é tudo suposição, né? A gente supõe porque a gente estuda, a gente lê, a gente assiste. Mas futebol é jogado, né? Quem esperava aí a Arábia Saudita vencendo, quem esperava aí a Tunísia dando a vida e quase vencendo a Dinamarca. Enfim, futebol é isso. É maravilhoso, é lindo, né? E amanhã tem mais jogo. Tem o grupo da Bélgica, tem o grupo da Espanha e Alemanha. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. E pra mim promessa de jogão, né? Porque eu vejo aí o Canadá como pode ser uma surpresa, eu vejo o Marrocos podendo ser uma surpresa, eu vejo a Croácia em baixa, eu vejo a Bélgica em baixa, eu vejo a Espanha média, eu vejo a Alemanha em alta, eu vejo o Japão com uma boa seleção, eu vejo a Costa Rica como uma interrogação, a gente nunca sabe, né? A seleção da Costa Rica é sempre uma interrogação. Mas enfim, tem tudo para ser um dia cheio, um dia bom. E é isso, amanhã voltamos com mais análises.
e falar mais de Copa aí. Só para fechar, falando de jornalismo, jornalismo hoje ele virou simplesmente desmentir informações, né? Desmentir fake news, a era das fake news. Mas comigo não, eu tô aqui para passar informação, para conversar, para trocar ideia, porque a gente é formado para isso, para passar informação, para informar as pessoas. Então, não importa o que falem aí da profissão ou de mim como profissional da área, eu vou continuar aí fazendo meu trabalho e espero que todo mundo goste, todo mundo curta aí cada vez mais e divulguem aí para os seus amigos, seus colegas, quem gosta de futebol aí, pai, mãe, avô, avó, tio, titia, enfim, amigos aí da empresa, da escola, do colégio, enfim, da facul. E é isso, pessoal. Essa foi a minha análise de hoje, um pouco mais limitada. Hoje o dia foi pesado para mim, trabalho, muito jogo, problemas pessoais aí. Então eu não tive uma análise tão detalhada assim, né? Mas enfim, foi um pouco aí do que eu vi aí para vocês. Espero que gostem. Coloque aí nos comentários o que vocês acham, concordam, discordam, enfim. Tamo junto.